Olá pessoal, como eu havia prometido, nós vamos explicar por que querem calar Donald Trump, né? Como sabemos, o Donald Trump nem é mais presidente nos Estados Unidos, pelo menos, entre aspas, eu vou provar para vocês porque, entre aspas, ele não é mais o presidente dos Estados Unidos, mas, no entanto, os globalistas querem calar Donald. E vamos saber o porquê, não é? Não sei se vocês acompanham aí as redes sociais, porque televisão, e dependendo por onde você procura as informações, você não vai conseguir achar aquilo que nós vamos falar. Quem era Donald Trump antes de ser presidente? Donald Trump era um empresário, né? Ele trabalha no ramo de hotéis, no ramo de cassino e no ramo de clube de golfe. Ele também trabalhou como apresentador daquele programa O Aprendiz, né? Que nós tínhamos também a versão brasileira, O Aprendiz aqui, que fala está demitido, né? Então é o Donald Trump que fazia o papel, né, do Roberto Justus lá nos Estados Unidos, no programa O Aprendiz. E também o Donald Trump, durante 19 anos, foi o patrocinador do concurso de beleza de Miss Estados Unidos. Durante 19 anos, nos hotéis que ele tem, ele abria para receber, então, né, o evento do Miss, de Miss Estados Unidos. Inclusive, ele participava até como investidor, né, no evento, porque era um evento que sempre dava muito dinheiro, né? Televisão, toda a propaganda que faz em cima, o marketing, né, realmente gerava muito dinheiro. Só que ocorre que com esse trabalho, com essa campanha, né, da beleza e assim por diante, ela também agrega os oportunistas, né? Então, por exemplo, nós tínhamos uma gama enorme de agências de beleza, agências de modelos, que não eram do Donald Trump, que eram agências independentes, não tinha nada a ver com o ramo de trabalho que o Donald fazia, mas que elas vinham participar dos eventos, né, de Miss Estados Unidos, até para poder fornecer Miss, para poder desfilar também, patrocinar, inclusive oferecer modelos para poderem trabalhar na recepção do evento e assim por diante. Então imagina, isso angaria muitas pessoas em torno desses eventos, né? Não só as agências de modelos, como também os investidores, que na maioria deles são homens, né? Inclusive Victoria's Secret, né? E também era um dos que bancavam esses eventos, né? Mas também, infelizmente, nós tínhamos pessoas como Jeffrey Epstein, que há 2 anos atrás foi preso, né? E depois de uma exausta investigação, descobriram que ele era o maior pedófilo do mundo. E ele participava, ele ia nesses eventos no hotel do Donald Trump. E é claro, se o Donald Trump é o dono do hotel, ele que recepciona o evento, né? E quando ele descia pro evento, todo mundo queria tirar foto com ele, queriam filmar, queriam entrevistar. Então, circula nas redes sociais umas fotos realmente do Donald como do Jeffrey, mas não que o Donald participava dessa linha criminosa que o Jeffrey participava, né? Tanto que o Donald tem uma entrevista que ele fala: não, eu conheço o Jeffrey, eu sei que ele gosta de meninas mais novas, não é o meu caso, né? Porque o Donald passou por 3 casamentos e todas as esposas de Donald eram manequins, né? Bem, por outro lado também, houve um evento que o Donald Trump fez, que o Jeffrey estava presente, e o Jeffrey começou a dar em cima das meninas novas, e aí o Donald falou para ele: olha, ou você muda a sua conduta ou você sai. E aí o Jeffrey quis empeitar ele, e ele pediu para os seguranças e botou o Jeffrey fora do evento, né, que ele estava lá, né, organizando dentro do hotel dele. Então essa era a relação do Donald Trump com o Jeffrey. E o Donald Trump, nesse trabalho que ele fazia, ele ficava sabendo, né, de todos os estragos morais que existia dentro da sociedade americana, né? Imagina, durante 19 anos você conhecendo, e na verdade você sabe que o evento do Miss Universo não é só o dia da apresentação, existe todo um preparo, né, que elas têm. Às vezes já ficava até um mês antes se preparando, né? Então tem os book, tem os fotógrafos,
tem os paparazzis, né? Tem as pessoas que querem estar lá em volta, e também tem os agressores, os abusadores, os pedófilos, né? Os estupradores, tá tudo nesse meio aí, tá tudo junto e misturado, né? Então, Donald Trump conhecia todo esse lado moral, né, dos Estados Unidos. E quando ele vem candidato a presidente dos Estados Unidos em 2016, ele vem exatamente com essa bagagem, né, e joga perante a sociedade porque não votarem na Hillary Clinton, porque no final das prévias da eleição ficou para poderem os Estados Unidos definir entre Donald Trump ou Hillary Clinton. E aí ele joga que os Clintons estavam envolvidos com o Jeffrey no abuso sexual de crianças nas Ilhas Bahamas, né? E aí pronto, foi um despejo de água fria em toda a sociedade americana, e o Trump ganha disparado. Agora, para ele se manter como presidente da República, então ele abre a oportunidade para as pessoas poderem denunciar. E a primeira leva de denúncias, não sei se vocês se lembram, eram as meninas ginastas dos Estados Unidos, e elas começam a denunciar que os técnicos dos Jogos Olímpicos, das ginastas, abusavam delas, estupravam, e todas ficavam caladas, exatamente porque havia esse silêncio velado, né? Depois nós temos, por exemplo, as crianças também dentro das paróquias também que foram estupradas. Começou a pipocar denúncias de padres, pastores, líderes religiosos, né? E aí depois nós temos também o pessoal de Hollywood, cinema, né? Woody Allen, que era pedófilo, e tantos outros que a gente jamais imaginava, começam a pipocar as denúncias, né? E o Trump, para poder se manter, inclusive, e botar um fim nessa palhaçada toda, ele realmente apoia, ele realmente permite que a polícia faça o seu trabalho, né? E isso começa a levantar dos democratas e das pessoas influentes dos Estados Unidos uma raiva muito grande, porque além dele expor, né, o abuso sexual, ele estava colocando também o tráfico de órgãos, o tráfico de pessoas, tráfico de crianças, estupro de crianças. Foi aí que se veio à tona que a mulher do Obama não é mulher, né? Aí todas as denúncias viravam teoria da conspiração. É teoria da conspiração? Não, mas era verdade mesmo, né? Também veio a questão das crianças que se encontraram no túnel de Nova York. E quando a gente ouvia falar do túnel de Nova York, se falava que era teoria da conspiração. Mas agora, em janeiro, quando houve aquele problema lá no Capitólio, e que esvaziaram o Congresso Nacional dos túneis em Washington, então a gente percebeu que esses túneis existem e são comuns nos Estados Unidos. Só que o túnel de Nova York, né, era um túnel onde se abrigavam crianças que estavam anos e anos desaparecidas, algumas nem chegaram a ver a luz do sol, né, e que por causa da pandemia e das pessoas ficarem dentro de casa, começou a haver uma movimentação estranha, né, do Central Park, que esse túnel passava perto do Central Park, e aí a polícia foi investigar e descobriu o quanto de crianças que estavam escondidas lá, pertencente a esse crime organizado. Bem, no final, como todos já estamos acompanhando, né, eles fazem a eleição, e essa eleição aí, em meio à pandemia, eles incentivam para que as pessoas votem pelo correio, né? Não Donald Trump, mas o Supremo Tribunal Eleitoral começa a insistir para que as pessoas respeitem o distanciamento social e votem pelo correio. E nessa enxurrada de votos que vieram pelo correio, descobriu-se que tinha muitos votos de eleitores que morreram, eleitores com nomes duplos, né? Eleitores, inclusive, que nem existiam, e eleitores que tinham endereços que não faziam parte daquela região, né? Porque lá o voto é distrital, né? Então, todas essas coisas erradas que ocorreram na eleição, Donald Trump, então, faz duas denúncias.
uma denúncia no Congresso Nacional dos Estados Unidos e outra denúncia na Justiça. Só que no transcorrer do seu trabalho como presidente, ele pôde fazer a nomeação de vários juízes conservadores, né, para equilibrar um pouco o Tribunal de Justiça americano, porque esses conservadores estariam trabalhando com os juízes democratas e pelo menos estaria mais equilibrado. Então agora, nesse novo momento que nós estamos vivendo, há essa possibilidade. Então, agora, dia 6, Donald Trump vai fazer uma defesa no Congresso Nacional americano, mas também nós temos um processo dentro da justiça americana questionando a eleição. Agora, qual é o trunfo do Donald Trump? São as cédulas. Diferente aqui do Brasil, que nós não temos cédulas para comprovar, né, em quem nós votamos. Lá não. Lá foi possível fazer essa auditoria exatamente por causa das cédulas, né? Então, quando a gente ouve falar que o Biden ele está governando e está com dificuldade, exatamente porque como que nós vamos fazer um impeachment de um homem que não é mais presidente? Só é possível fazer impeachment se o Trump continuasse sendo presidente. Então, até onde eu entendo, hoje nós temos um presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, que ele está num cargo temporário, não é definitivo. Tanto que na posse dele nós não tínhamos chefes do Estado participando da posse dele, como também, né, nós não temos, por exemplo, a população participando. Então ficou uma coisa muito velada, encheram de bandeira americana, né? Como a gente sabe que a imprensa dos Estados Unidos está que nem a Rede Globo aqui no Brasil, todo mundo bem arquitetado para falar aquilo que os globalistas querem. Mas se você vai pelos canais conservadores, pelos canais realmente sérios, você tem essa notícia, né? Que o Joe Biden ele é um presidente, não digo fake, mas temporário, provisório, né? Até porque, se for demonstrado que houve fraude na eleição, o Biden e a vice dele perde e o Trump volta novamente. É tanto que o Trump sai de Washington e vai para a Flórida. Lá no passado, ele havia comprado essa casa da Flórida, que era do governo dos Estados Unidos. Era uma casa onde os presidentes passavam as férias no litoral da Flórida, né? Então ele tem esse imóvel e aí ele transferiu o escritório dele administrativo para esse lugar e a gente lê que ele está fazendo a militância dele. Agora é interessante porque os advogados que ajudaram ele na eleição, todos eles estão sendo perseguidos. Por exemplo, nós temos o Dr. Lin Wood, que foi um dos principais advogados de Donald Trump, que ele mora na Carolina do Norte e inclusive a própria OAB quer caçar a licença do Dr. Lin, né, alegando inclusive que ele tem distúrbio mental. É muito interessante porque quando a gente confronta, né, os esquerdistas, os globalistas, a primeira coisa que eles vêm colocar em quem se contrapõe a eles é que a pessoa tem distúrbio mental, né? E pastores também que apoiaram o Donald Trump também estão, de uma certa forma, reclusos, exatamente por causa dessa descredibilidade que a imprensa tem colocado no trabalho de todas essas pessoas que apoiaram o Donald Trump. Quando eu falo para vocês, então, que a gente precisa acompanhar de perto o que está acontecendo no exterior, é porque nós temos na história do Brasil, sempre que as coisas que aconteceram de novidades políticas no Brasil vieram sempre de um movimento do exterior, né? Nós nunca tivemos um movimento totalmente nacionalista, totalmente enraizado nas nossas convicções. Não, sempre foi um reflexo do que estava acontecendo lá fora. Por exemplo, quando a Bolsa de Nova York caiu em 1929 e nós tivemos um problema econômico sério no mundo todo, foi então que o Brasil entrou também em todo um processo de mudança de presidentes e assim por diante. Quando nós tivemos a direta já também havia uma compulsão de liberdade em todo o mundo e aí a gente vai na onda do que está no exterior, né? Então é muito importante que a gente entenda esse momento político americano
para que a gente entenda o que está acontecendo no Brasil. Então, nosso presidente Bolsonaro, vendo essas questões todas que têm acontecido nos Estados Unidos, ele está se municiando, né, para que a gente possa ter no Congresso pessoas nossas que coloquem as pautas nossas logo para poderem serem votadas. E eu acredito que a pauta hoje mais importante do Brasil é que seja aprovado o voto impresso, porque somente com o voto impresso, se houver fraude, como eu penso que houve o ano passado, né, então será possível sim fazer uma auditoria, caso a gente entenda que houve a fraude, tá bom? Se você gostar dessa explicação que eu dei e quiser também que eu fale um pouco da China, da Coreia do Norte, dos outros países, né, o que está acontecendo, inclusive a China estava agora, há 15 dias atrás, aí 400 barcos aqui no oceano aqui Atlântico, e aí veio um navio dos Estados Unidos para mandar eles embora, né? E aí eu vou explicar para vocês como que funciona a China atacando os países pelo mar, tá bom? Se você gostou, quanto mais like tiver, quanto mais compartilhamento, eu vou entender que vocês gostaram, e aí eu dou a segunda explicação. Um grande abraço para vocês e até a próxima.